Muy buenos días, hermanos y hermanas queridas. Que el Señor les bendiga mucho. Quiero invitarlos a abrir la buena palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo de 1 a 3. Se nos dijo la buena palabra del Señor. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo había dicho a ustedes. Voy a prepararnos un lugar. Y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Oremos una vez más. Padre amado e querido, te damos muitas graças por tu palavra e necessitamos compreendê-la, Senhor, agora. Por isso te pido que puedas ajudar-me en este momento a comunicar-la com fidelidade e a mis hermanos que tu les dê coração aberto, oídos sensibles a tu voz, para que puedan compreender tu palavra e disfrutarem de todo que tiene para nosotros hoy día. En el nombre de Jesús, amén. E ustedes, hermanos, les gustan de despedir-se? Las despedidas es una cosa fácil para usted. A mim não me gusta despedir-me de nadie. Incluso quando puedo, me arranco sin que las personas sepan. Assim intentei fazer nestas vacações quando fuimos a Brasil. E despedir-se de minha mamá não estava sendo uma coisa fácil. Eu queria arrancar-me sem a necessidade de despedir-me de ella e de lejos hablar, já me fui. Para mim seria mais fácil. Pero despedir-se de verdade de gente que sabemos que por la gracia de Deus mediante, podemos verlas uma outra vez, encontrar-nos de novo, é uma coisa que podemos soportar. Agora, difícil é despedir-nos de alguém ante uma muerte, alguém a quem amamos muito e sabemos que a muerte cierra todas as atividades físicas de uma pessoa. Ella vaya e não vai poder volver depois de tempo. Então, isso pode causar muito dolor em nosso coração. Despedir-se de quem pode volver duele, pero é soportável. Despedir-se de quem não pode volver é sofredor. É algo terrível. La muerte, aunque tenemos la esperanza que ya fuera vencida, la muerte siempre será nuestra enemiga. Siempre la vamos mirar enojados, porque no fuimos criados para morir, fuimos criados para vivir eternamente. E la muerte es una consecuencia del pecado que está acá, e dia não hará mais parte da vida de aqueles que amam e vivem com o Senhor. É isso que nosso Senhor Jesucristo está falando com seus discípulos, mientras caminhava hacia a cruz.
Jesús está en un período acá de despedida de sus discípulos y está entonces fundamentando en sus corazones la esperanza que debemos tener en sus promesas. Jesús está diciendo: ahora yo tengo que irme, pero voy a volver. Mira que promesa linda del Señor. Ahora voy a volver. Voy ahora, pero un día voy a volver para estar con ustedes. Pero essa despedida de Jesús era dura, porque estava dizendo a seus discípulos que ele teria que passar por la muerte. Ele estava caminhando hacia la cruz. E aunque seus discípulos disseram a ele: "No, Senhor, não pode querer isso, não puedes permitir isso", ele dizia: "Eu tenho que passar por isso. É necessário que eu me muera". Seus discípulos não compreendiam. E então isso certamente traía angústia a seus corações. Pero Jesús insiste en essa despedida. Como que estaria o coração de estes discípulos de Cristo, sabendo que é uma despedida, não de alguém que vai fazer um viaje e pode volver. É uma despedida de alguém que está dizendo: eu vou morir. Eu vou morir. Acá entra o propósito de Juan al escrever este evangelho. 92% do evangelho de Juan tem um contenido que não se encontra em los demás evangelhos, porque Juan tem um propósito diferente de Mateo, de Lucas e de Marcos. O propósito de Juan é dizer que este Jesús é o verdadeiro Hijo de Deus, é o eterno Deus, é divino, é poderoso, tanto que Juan não empieza seu evangelho hablando sobre a infância de Jesus, do nascimento de Jesus. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a eternidade e mostrar que Jesus está na eternidade. Então, há um paralelo entre Juan 1 e Gênesis 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, esse de quem se está hablando neste evangelho é Jesús. E Juan registra este momento da história para mostrar que esses discípulos que estão angustiados ante esta notícia de que Jesus se vai morrer, esses discípulos teriam que confiar que esse que está dizendo que vai morrer é o mesmo que está prometendo que vai volver de la muerte. E por que tem que confiar? Porque Ele é Deus. Porque Ele tem poder para isso. Porque su palavra se cumpre. Lo que promete, cumple. Esse é o Deus que está presente na história. É o Deus criador do mundo. É o Deus que mata e hace vivir. É o Deus todo-poderoso. Esse Jesus. Então, se Ele disse: vou morrer e vou a volver, os discípulos deveriam creer en eso. É de isso que trata esse texto. A enseñanza que temos acá hoje dia é muito objetiva. A proposta de enseñanza que tenho para compartilhar com vocês é justamente: sigamos creyendo. Sigamos creyendo, aun que em dias de angústias. Por quê? Por que devemos seguir creyendo, aun que em dias de angústias?
porque já temos um lugar garantizado. Já temos um lugar garantizado e Jesus volverá a levar-nos allí. São 3 coisas que temos acá. 3 coisas. Sigamos creyendo. Por que devemos seguir creyendo? Ou em que momento devemos seguir creyendo? Em momentos de angústias em la vida. Devemos seguir creyendo. Por quê? Porque temos um lugar, temos um domicílio garantizado por Jesus. E em terceiro, porque Ele prometeu que vai volver para levar-nos allí. Veamos cada uma dessas 3 partes de uma maneira objetiva acá no texto que estamos estudando. A primeira, devemos seguir creyendo em dias de angústias. Seguir creyendo em dias de angústias. O versículo primeiro foi melhor traduzido por la versión Reina Valera. Eu sei que há muitos que les gusta mais la Reina Valera, outros les gusta mais la NVI. Há uma disputa, pero este versículo acá foi melhor traduzido del griego por la Reina Valera, porque trae um término que é literal. Quando se diz não se turbe. Há acá uma interpretação quando se diz não se angustiem. A ideia é a mesma, pero nos acercando um pouco mais da ideia original. Tengan isso em mente, lo que está dizendo, não se turbe vuestro coração. Não se turbe. Por que eu estou ocupando esta versão mais literal? Porque a turbulência é um fenômeno que acontece. Não sei se você já ha passado por em algum viagem. Já ha passado? Eu já enfrentei algumas. E me põe com medo. A todos, claro. A turbulência é um fenômeno em que, quando os vientos contrários vão de encontro com a nave, então provoca isso. Se mueve forte. Parece que vai a cair. A turbulência é sempre provocada por algo externo ao elemento. ¿Ya? Essa é a ideia. Agora, percebam que o verbo está em uma voz reflexiva. Reflexiva. O que significa isso? Quando Jesus está dizendo, não se turbe vuestro coração, e se está em uma voz reflexiva, significa que estes elementos que são externos ao ser, são criados por el próprio ser. Ou seja, é uno que cria as circunstâncias que põe seu próprio coração em turbulência. Já ha passado isso em sua vida? Em algum momento você vai llenando sua cabeça de situações que podem ocorrer, e a vezes nunca vai passar nada, pero você llena tanto sua cabeça dessas coisas, de preocupações, como será o dia de mañana, e então, no dia de hoje, que passa? Tu coração se llena de turbulência, você perde a paz, a tranquilidade, perde o sueño, perde a alegria, porque está se ocupando com coisas externas a você. Você está atraindo coisas que não fazem parte de tu vida e não deveriam ser parte de tu vida, pero você las busca e se llena com isso, e então provoca uma turbulência em sua própria vida. Isso em teoria parece ser simples, dizer não haga isso, não puedes fazer isso. Agora te pergunto, é possível manter a paz ante um diagnóstico de enfermidade terminal? É possível que uno mantenha a paz, sorrindo, alegre, feliz, quando o médico diz, mira, tenho uma notícia para você tem 6 meses de vida, tem uma enfermidade que é terminal,
E você vai dizer: graças, doutor, por informar-me isso. Eu tenho paz em meu coração. Que alegria saber que tenho solamente 6 meses de vida. Não creio que vai portar-se assim. É possível manter a paz ante a pérdida do trabalho? O jefe te chama e diz: mira, não necessito mais tus serviços. E você sabe que lo necessita. É possível manter a paz e a tranquilidade no coração ante a morte de alguém muito querido? É possível manter a paz ante o fracasso no colégio ou na universidade? Coisas de la vida. É possível manter a paz quando estas circunstâncias alrededor de nós vienen fuerte? Em momentos em que não las esperamos, é possível manter a paz e a tranquilidade ante situações como essas? Mira que os discípulos estão recebendo de Jesus uma informação dura. Este Jesus, com quem estão caminhando há quase 3 anos, que aprenderam a amar, a seguir, se acostumbraram com Ele, vão por toda parte com Ele, é um bom líder, inspira, é um Senhor amado. Agora chega e diz: eu vou partir, não estaremos mais juntos, pero mi partida, aunque seja breve, vai alejar-nos, não me vão ver mais, tal como me veem na hora. Que dura notícia para os discípulos escuchar isso. Desse Jesus que ha mostrado ser um bom líder, agora diz que vai entregar-se para morrer. Que está ensinando Jesus a seus discípulos? Que é possível, sim, com a fé verdadeira, ela pode impactar nosso coração de uma tal maneira que é possível manter a paz e a confiança, aunque estemos involucrados em grandes adversidades em la vida, aunque as notícias malas cheguem a nós, notícias terríveis podem chegar a nós. É possível manter a paz quando nossa esperança está firmada em las promessas del Senhor, que não são temporales, são eternas. Porque por meio dessas promessas, uno compreende qual é tu rol neste mundo e compreende que tu rol neste mundo não é eterno. Tiene um tempo. Isso traz angústia ao coração, traz tristeza ao coração, pero a confiança em las buenas promessas del Senhor nos ajuda a confiar em coisas em que não são tão fáceis de compreender. Nos ajuda. Dou alguns exemplos. Em realidade te dou um exemplo e vou tentar desenvolvê-lo para que puedas compreender. O melhor exemplo para ilustrar esta verdade, que uno tiene que creer em coisas que parecem impossíveis e em realidade são, é o caso de Abraão. Ustedes se recuerdan de la promessa de Deus? Certo dia, Deus simplesmente disse a este homem que lhe vai a dar uma família, e esta família será esparcida por toda a terra. E o tempo passa, este homem vai quedando-se mais viejo, e o Senhor está aí, com sua promessa, garantizando sua promessa. O próprio Abraão, em algum momento, tanto com sua pareja, com Sara, muita graça, irmão. Esse tem um lugar especial no céu.
Entonces, em algum momento, eles se puseram assim como que sofrendo com isso. Será que vai passar isso mesmo? A promessa do Senhor vai concretizar-se? Pablo nos informa em Romanos 4, versículo 18, algo maravilhoso, e nos ajuda a compreender essa verdade. Ele creyó en esperança, ele creyó en esperança contra esperança. É um juego de palavras para mostrar que alguém tem esperança quando não se pode ter esperança. Isso é o significado. É você ter esperança em algo que te diz não tenha esperança. Então, Abraão decidiu portar-se assim. Ele creyó em esperança contra esperança para chegar a ser padre de muitas gentes, conforme a lo que se lhe havia dicho: assim será tua descendência. Essa foi a promessa de Abraão. E Pablo está acá confirmando que Abraão se portou com confiança, aun que as coisas reais decía a ele: não confie. Isso é insano. ¿Ya? Agora, quando miramos, entendendo o que passou com Abraão, e agora miramos o propósito de Juan a escrever este evangelho, escuchen também Juan capítulo 20, versículos 30 e 31. Hizo además Jesús muitas outras señales em presença de seus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira la construcción que tenemos. Abraão creyó contra la esperanza. Juan está diciendo: este libro fue escrito, muchas otras cosas Jesús hizo, pero no cabe acá. Lo que fue registrado acá es para que ustedes crean. Y si ustedes creen en las cosas que están acá, terán vida. Terán vida. Es la fe que tiene que dominar, aun que en tiempos de angustias, de dificultades, crean que se puede. Ahora, ¿por qué debo creer en eso? De verdad. E Juan também completa em seu evangelho, quando nos diz no capítulo 10, versículo 30, eu e o Padre somos uno. Eu e o Padre somos uno. Que significa? Que esse Deus em quem Abraão creyó en el princípio, é o mesmo Deus que está agora ante seus discípulos, dizendo: creiam, podem confiar. Aunque ustedes estén en medio de angustia, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Yo y el Padre somos uno. Lo que se requiere de los discípulos de Jesús es una confianza total en sus palabras, en sus promesas. Es que nosotros consideremos que Él es Dios eterno, como el Padre Creador. Son uno. Y por eso su palabra es digna de total confianza. Su palabra es digna de total confianza. Quando pensamos nisso, a vezes é difícil confiar em la promessa de algumas pessoas hoje em dia, verdade? Quando se habla, por exemplo, de los políticos de nosso tempo, quando hacen uma promessa e uno sabe que viene de um político, que viene em nossa mente? Devemos ter um pouco mais de calma. Não podemos confiar totalmente. Não podemos. Agora, a palavra de Jesus é digna de total confiança. Ele não te defraudará. Se Ele está dizendo algo para você, pode confiar. Simplesmente creia, confia.
que todo está bajo el control de Él. Todo. Jesús tiene control de todas las cosas. William Barclay escreveu algo que nos ajuda a fortalecer esta ideia, quando disse que há momentos em los que temos que creer, aunque não podamos provar lo que creemos, e temos que aceitar lo que não entendemos. A fé, em alguns momentos, nos desafia a isso, a creer em coisas que são absurdas, a creer em coisas que não se explicam cientificamente. Pero por la fé entendemos que todo foi criado por las manos de Deus. E se a palavra de Deus assim lo dice, assim lo creemos. Como um antigo predicador ilustrou o livro de Jonás, dizendo: a Bíblia me dijo que foi um grande pez que tragou a Jonás. Pero se a Bíblia me dissera que foi um pequeno pez que havia hecho isso, eu lo creía de la misma maneira, porque é a palavra de Deus, e Deus pode fazer lo que nós não compreendemos. Deus pode fazer lo que uno não compreende. Assim acciona Deus neste mundo. Assim estava accionando frente a seus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Yo voy, pero vuelvo. Calma, tranquilos. Segundo, ¿por qué que debemos creer, aunque en días de angustias, tal como vivieron nuestros hermanos en el principio? ¿Por qué debemos creer en días de angustia? Porque en ese sentido, Dios ya nos ha garantizado um domicílio, um hogar, uma casa eterna. Ele dijo: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar uma casa para vocês. Que promessa linda. Mira que a vida na terra está se volvendo cada vez mais difícil, verdade? Não está sendo fácil viver por acá. Tanto é assim que nós sabremos lo que passará neste mundo, neste espaço onde estamos, há 30 anos adelante. Não podemos ter certeza de como estará este mundo. E é exatamente por isso que há gente em nosso tempo que já está buscando garantizar uma casa afuera deste planeta Terra. ¿Sabían isso? Há gente que já está comprando terrenos afuera de nuestro planeta. En la década de 1980, el estadounidense Dennis Hope empezó un negocio genial en su cabeza. Empezó a vender terrenos en la luna. ¿Y sabe qué pasó con él? Quedó-se millonario con eso. Es un hombre millonario, vendendo terrenos em la luna. Por incrível que pareça, por sorprendente que pareça, ¿sabe quem tem entre sua clientela? Nada menos que o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush padre. É um dos clientes que tem, que ha comprado um terreno em la luna. Veja que, a pesar de que o contrato que tem deixa claríssimo, que não pode garantizar que uno vai poder pisar e apropriar-se deste terreno, aún assim a gente insiste em comprá-lo. Porque já há um tratado que é universal, que nenhuma nação pode apropriar-se de qualquer espaço afuera da terra. Nadie pode fazer isso. Nenhum país pode tentar descobrir um espaço afuera da terra e descobrindo pode dizer que é suyo. Não se pode. Pero aún assim, há gente que se involucra com isso, querendo garantizar uma casa afuera deste planeta. E ele conclui em sua entrevista dizendo que
puedes decir la cosa más absurda del mundo a la gente. Solo debes poner una sonrisa al final de tus palabras. Ponga una sonrisa al final y usted va a vender la ilusión perfecta para la gente. Eso parece una cosa muy extraña, pero te quiero decir que hay muchos creyentes siguiendo lo mismo. Mientras hay gente comprando terreno en el cielo, en la luna, hay creyentes comprando terreno en el cielo, o por lo menos pensando que se puede comprar terreno en el cielo. ¿Sabías eso? Hay gente formando ahí, construyendo desde ahora. Uno dice: yo creo que ya estoy terminando mi parcela en el cielo. Aí mira el otro hermano más simple y dice: usted creo que tiene una casita muy tica, pero puede mejorar. ¿Y sabe cómo se construye eso? A través de las buenas obras, a través de una forma de vivir en que pensa que Dios está mirando y diciendo: yo voy a poner un ladrillo a más en su casita. Y vaya creciendo y creciendo su casita. El orgullo en el corazón humano lo hace pensar que hay espacios que pertenecen a Dios, como leíamos, que la tierra y todo que en ella hay, el mundo, todo pertenece a ¿quién? A Dios. Y hay gente que piensa que puede hacer un negocio con Dios y decir: mira, yo quiero comprar una parte ahí. Puede venderla. Yo te quiero comprar. Y hay tanto orgullo en el corazón en que vaya mirando a los demás. No, ¿te recuerdas de la oración del fariseo y del publicano? Yo tengo mucho crédito con Dios. Yo soy un buen creyente, no soy como los demás. Mira mi oración, mira cómo me porto ante Dios, mira cómo yo soy. Pero con Dios no es así. Esta casa que Dios dijo, que el Señor Jesús dijo que está preparando, nadie la puede comprar. John Piper nos ayuda a comprender esta casa de la cual Dios está diciendo acá, nuestro Señor Jesús, explica muy bien a través de 3 argumentos, diciendo que, primero, esta es la casa de ¿quién? De Dios, porque Él dice que está yendo a preparar lugar. Si Él está yendo a preparar, esta casa pertenece a ¿quién? A Él, solamente a Él. Él es el dueño. La casa es de Dios y sus hijos viven con Él en su casa. Segundo, esa casa que Él está yendo a preparar, dijo que es muy espaciosa, tiene mucho espacio. Y ella nunca va a quedarse sin espacio para los que Dios quiere llevar ahí. Nunca va a quedarse sin espacio. Y en tercero, hay una habitación pensada para cada uno de los 11 discípulos. Él está hablando con sus discípulos y está diciendo: estoy yendo a preparar casa para ustedes. Y hay para cada uno de ustedes un espacio. Hay un espacio para ustedes. No va a faltar. Y acá Él está diciendo incluso a Pedro. ¿Por qué que yo tengo que mencionar eso? Porque en el texto anterior a lo que estamos estudiando, en los versículos anteriores a este gran tema que estamos mirando ahora, Jesús está preparando sus discípulos y habló con Pedro que en este tiempo de separación, cuando él fuera encarcelado, ¿qué iba a hacer Pedro? Abandonarlo. Tú me vas a dejar, Pedro. Y Pedro: no, Señor, de manera ninguna. Yo estaré con usted. Por donde quieras que vayas, yo estaré ahí. Y Jesús dijo: Pedro, tú me vas a negar por 3 veces. Y ahora, después de decir que Pedro lo va a negar, Él está prometiendo: Pedro,
Hay lugar para usted. Es lindo, es hermoso perceber isso. O Senhor está dizendo que não há nada que podamos fazer que vai arrancar-nos, sacar-nos deste hogar que está sendo preparado. Uno não pode fazer nada para ganhá-lo, tampouco pode fazer nada para perderlo, porque pertence ao Senhor. E o Senhor põe aí a quem quer, a todos os que querem, incluso a Pedro. E esta é a boa notícia, que neste hogar que nosso Senhor está preparando, há espaço para cada de los elegidos del Senhor. Há espaço para cada de los que amam al Senhor. Van a entrar e escuchar del Senhor em la puerta dizendo: vengan, mis amados hijos, vengan para su hogar eterno. Pero aún assim alguns insistem com uma dúvida: será que quando eu chegar em la puerta del hogar eterno, eu serei reconhecido? Porque eu he hecho tantas coisas que não me atrevo a contar. Eu he pensado em tantas coisas que não me atrevo a contar. E se eu chegar aí em la puerta e Jesus vai dizer-me: eu não te conosco. Há alguns anos que nós fomos em um hotel para uma vacação em família. E hicimos todo o que se tem que fazer antes, a reserva, todo certo. E o que passa é que quando chegamos allá, a atendente disse que não tinha reserva em nosso nome. E então rapidamente eu saquei o celular e disse: não, está acá, mira, acá tenho o comprovante de pago e todo. E ao final todo quedou resolvido. Agora já pensaste se passa o mesmo com nós em la puerta del cielo? O atendente aí vai mirar e dizer: não há lugar, estou buscando acá e não encontro nada em seu nome. E você insiste: não, pero eu hice tantas coisas, eu fui um bom servo del Senhor, eu hablé no nome del Senhor. E o atendente vai dizer: no próximo, por favor, não encontro tu nome acá. Vaya. Será que vai passar isso? O Senhor com estas palavras está dizendo que nadie de ninguno de los hijos de Deus se quedará sin identidade, se quedará desconhecido ante a puerta del cielo. Este é um lugar garantizado. Usted será reconhecido aí. Por isso, não devemos ter medo de que podemos perder nosso espaço aí. Ele foi garantizado por quem tem palavra eterna, por quem não pode mentir, por quem nos amou tanto que entregou a própria vida para garantizar que nós temos um espaço aí. Devemos continuar creyendo, porque nosso Senhor Jesus é honesto, não engana a nadie. Jesus deixa muito claro, muito aclarado em seu evangelho, que a vida cristiana, a vida com Ele, não seria uma coisa fácil. Não engana a nadie. Se queres seguir-me, mira que a coisa não será tão fácil como pensa. Eu não tenho onde acostar minha cabeça. Jesus deixou claro que o caminho do discipulado é um caminho de cruz, é um caminho de angústias, é um caminho de sofrimento, pero que al final nos espera aí. E durante o caminho não se aparta de nós, está presente aí para ajudar-nos a passar por qualquer situação. Não se aleja de nós. Ele é honesto. E o rol de Jesus é justamente esse: estou indo adelante para preparar um lugar a ustedes. Isto é importante e quero explicar-lhes o que significa este rol de Jesus a través da palavra que aparece a nós e
ella es utilizada en el Nuevo Testamento simplemente para mostrar a Jesús con este rol de ser un precursor, de ser alguien que está siempre adelante, que está siempre preparando. Y esta palabra en la lengua griega es llamada de pródomos. Y este fue un término utilizado mucho en los primeros siglos, especialmente de la iglesia, del tiempo de la iglesia primitiva. Los pródomos podrían ser un grupo de un ejército que iba adelante del grande ejército y quemaba el camino para marcar por donde el ejército debería pasar. Se llamaba este pequeño grupo de pródomos, los que van adelante, los precursores, los que marcan el camino para que el ejército venga y pase por ahí. Pero también habían barcos en ciudades portuarias, porque los grandes navíos no podrían acercarse tanto. Habían los pequeños barcos que también eran llamados de pródomos, que iban adelante para reconocer los lugares por donde el navío podría pasar sin tener complicaciones. También eran llamados de pródomos. E Jesus está dizendo acá, nos ensinando acá, que Ele é esse precursor. Eu estou indo adelante de ustedes. Eu sou como este pródomos, que estou preparando o caminho por donde ustedes passam. Pero el Juan nos ensina que Jesus, ou para nós outros, o caminho é mais do que algo que foi señalado adelante de nós outros. El camino para el creyente es una persona. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Si ustedes vienen a mí, y solamente por mí, es que pueden llegar a Dios Padre. Entonces, Él apunta el camino, pero al mismo tiempo es el camino que puede llevarnos al lugar eterno. Esse é nosso Senhor. Por isso podemos confiar que nosso hogar está garantizado, porque Ele foi a preparar, pero está com nós para levar-nos hasta el lugar. Não vamos perder-nos en el camino, não vamos desviar-nos en el camino, porque Jesus garantiza desde o início hasta el final que vamos chegar. E por fim, por que vamos chegar aí? Porque Ele não permite que vayamos solos. Dijo: vou a volver. Eu vou a volver para levar-los aí, allí. Ele é o responsável por fazer isso. E acá há uma parte escatológica neste texto que sirve para traernos, dar-nos esperança em nosso Senhor, porque primeiro nos habla de uma despedida que é temporal, é uma despedida temporal, la qual Jesus está haciendo aqui com seus discípulos, ou ha hecho ante seus discípulos. É como se ele estivesse dizendo: mira, eu tenho que ir. Os discípulos insistem para que se quede, pero ele disse: eu tenho que ir, é necessário que eu vaya. É necessário esse tempo lejos de ustedes. Decir a Deus para quem vaya, para quem está saliendo, é difícil. Pero decir a Deus para quem está quedando e não sabe se o outro vai volver, é mais difícil aún. É mais difícil aún. E Jesus está ajudando seus discípulos a compreender que podem confiar. Eles estão se quedando aí, pero não se quedarão solos. Não estarão solos. Habrá um reencontro. Pero hasta que não chegue este dia, Jesus se compromete a estar junto de nós outros. Segunda coisa, nos habla de la vitória final de nosso Senhor. Ele promete que vai vencer, porque quando disse: eu vendré outra vez, isso é uma alusão
claríssima a la segunda venida de Cristo, quando vai vencer de uma vez por todas seus inimigos. Quando vai vencer de uma vez por todas as influências do pecado em nossa realidade. Esta é uma doutrina que a muitos se ha desaparecido del pensamento e de la predicação em los últimos tempos. La segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que para algunos creyentes ella es extraña porque algunos se ocupan demasiado em pensar sobre la segunda venida de Cristo e se olvidan de la vida en la tierra. E só pensam en eso. Pablo escreveu algumas de suas cartas dizendo a la gente, a los colosos, por exemplo, dizendo: mira, quem não trabalha também não pode comer. ¿Por quê? A gente estava com uma expectativa tão forte de la segunda venida de Cristo que dizia: não, vamos vender nossas casas, vamos parar de trabalhar e vamos esperar, porque al tiro vai volver. E Pablo ensina: calma, não é assim. Há uma vida que deve seguir acá. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Continuem vivendo. Há muita gente que se ocupa tanto que não pensa em outra coisa. Esse é um extremo e não está bueno. Pero há gente que se preocupa de menos com isso ou de nenhuma maneira e também não faz nada com relação a isso. Ou se preocupa demasiado ou se preocupa de menos. E aí não pensa em nada. De hecho, nós creemos que Cristo vai volver. Afirmamos isso. Pero ninguno de nós normalmente nos despertamos todos os dias preparados para encontrarnos com Cristo. Você vino ao culto hoje dia preparado, dizendo: eu posso não chegar ao templo, Cristo pode volver no caminho. ¿Ha pensado en eso? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque negligenciamos esta verdad. Negligenciamos. La cabeza del creyente debería ocuparse más con esta verdad, porque ella trae esperanza a nuestro corazón. Es con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Eu cuido das coisas aqui, pero com a expectativa de que a qualquer momento mi Senhor pode volver para levar-me a mi hogar definitivo. Em qualquer momento, os cielos se vão abrir e Jesus vai venir em glória e levar-nos a los aires com Ele e levar-nos a nosso hogar eterno, donde não haverá mais llanto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais limitações, nada de isso estará. E nós devemos esperar com uma gana forte em nosso coração, porque é uma promessa do Senhor. Eu vendré outra vez e vendré para llevarlos definitivamente ao lugar donde ustedes se quedarán por toda la eternidad. Las delicias eternas estarán ahí. Algunas aplicaciones, mis hermanos, me gustaría que ustedes pudieran guardar en sus corazones hoy día. Somos desafiados a continuar creyendo en el Señor, aunque en días de angustias, días de sufrimiento, días en que pode passar que você ora e parece que nadie te está escuchando. As coisas não resultam. Todo parece ser o contrário. Em dias assim, quando não há resposta a nós, Jesus nos desafia a continuar creyendo. Creyendo porque acá não é nosso hogar definitivo. É um hogar temporal, é uma vida temporal, vai passar. E nós podemos crer que Ele está volviendo
e dia tras dia nos acercamos mais de sua segunda venida. E quando volver, nos levará com Ele. Por lo tanto, quizás você esteja passando por alguma angústia profunda em sua vida. É hora de crer com o coração em Jesus. É hora de entregar-se tu coração completamente a Ele. É hora de dizer: Senhor, eu te entrego lo que está poniendo mi alma em turbulência. Se são problemas familiares, se são problemas econômicos, se são problemas de trabalho, se são problemas de saúde, te entrego, Senhor. Não quero mais viver em turbulência com minha alma. Eu quero ter paz e tranquilidade. Eu te entrego isso. É hora também de seguir creyendo que não estamos em um caminho oscuro, sem saber onde estamos pisando. O caminho por onde estamos tem um nome, e seu nome é Jesucristo. É por Ele que caminhamos, e podemos ter a segurança de que não vamos cair. Ele está aí para guiar-nos em todo o tempo, não se aleja de nós. É tempo de crer nisso. Está nos levando a nosso hogar verdadeiro. E é por isso que devemos então orar com mais firmeza por el regresso de nosso Senhor. Porque o regresso de Jesus vai a poner fim em las coisas que hacen tanto mal a nós. Vai a poner fim em las limitações que temos acá. E trasladar-nos para o lugar, la buena e linda ciudad, la hermosa ciudad, donde viveremos eternamente com nosso Senhor. É tempo de orar por isso. É tempo de buscar ao Senhor dizendo: vuelva, Senhor, vuelva, eu te quero mais em minha vida. Que o Senhor te ajude, que o Senhor sane tu coração, que o Senhor te traga esperança, que o Senhor firme suas promessas em seu coração, para que você tenha paz, tranquilidade e não tenha uma alma turbulenta, não tenha uma vida llena de preocupações. Lleve ao Senhor, entregue ao Senhor, e Ele te liberará de todo peso. Vamos orar. Graças por tus promessas, Senhor, que são eternas, bondadosas, e quando la miramos, sabemos que não merecemos, Senhor, pero Tu nos has regalado com coisas que uno não entende, pero la aceptamos com gratitud em nosso coração, porque sabemos que é fruto de Tu graça e misericórdia. Tu nos has amado desde a eternidade. Tu nos has chamado em la história de nossa vida para conhecer-te. E te agradeço porque Tu palavra se abre a nós, Senhor, para encantar-nos com a beleza de Tu chamado, de Tu amor e de Tus promessas. Tu conoces nosso coração, conoces o coração de Tu igreja acá hoy dia. Sabe de las angústias por las quais han passado mis hermanos. Ayúdalos, Senhor. Libera cada um de ellos, Senhor, para que puedan disfrutar de uma caminata suave, tranquila em Sua presença, com confiança, sabendo que Tu nos guia para o lugar eterno. Tu não vai guiar-nos para um lugar de peligro. Tu vai guiar-nos para os pastos que são buenos para nossa alma. Por isso te pido por cada um de ellos que puedan confiar em Ti, Senhor, e entregar su mente, su coração
sus vidas ante su presencia. Y que puedan ser llenados, Señor, de esperanza en el día de hoy. Ayúdales, es lo que te pido en el nombre de nuestro Señor, nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén.